fazer as honras aqui, Leonel, de te apresentar aqui para o grupo. Pois não? Líderes do Futuro, deixa eu abrir meu vídeo aqui. Líderes do Futuro é um instituto que foi criado aqui em Colatina, cujo mantenedor, e vamos colocar assim, o padrinho desse instituto é a CEDIC, que é a Associação Comercial aqui da cidade. E o objetivo desse grupo é formar líderes, jovens líderes, que futuramente vão assumir empresas ou que já atuam nas empresas e que queiram se desenvolver. Hoje, presidente aí do nosso grupo é o Dante Nietzsche, está aí, depois ele vai falar também, e o presidente da CEDIC é o Dionísio Bochetti. Além dos líderes que fazem parte do nosso grupo, convidados aí que são nossos colegas aí, gerentes da Cressol. Vi que você também convidou algumas pessoas aí do seu grupo de amizade. E aí você quer que eu fale um pouquinho do seu currículo e depois eu passo a palavra para o Dante? Pode ficar à vontade. Eu tinha anunciado que ia começar às 19 horas e eu não tinha me atentado que era 18h30. Mas eu acredito que as pessoas que estavam previstas participar já estão aí, né? Mas fica à vontade, querido. Então vamos lá. Currículo aí do nosso professor Leonel. Assim que ele é conhecido aí no continente brasileiro aí, né? Leonel Romanini Júnior, especialista em gestão e reestruturação de cooperativas de crédito, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, formado em contabilidade e educação física, mestrando em ciências da educação pela Universidade do Chile. Na experiência profissional inclui o cargo de diretor executivo nas centrais estaduais em sistemas cooperativos nos últimos 18 anos, Sicredi, Cicobi, professor de MBA pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, Rio de Janeiro, e de especialização na Faculdade Uniaselv de Santa Catarina, assim como curso de capacitação de conselheiros nas áreas de administração e fiscalização. Atua para as entidades cooperativas nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Amazonas, através do Sescope. Vivência como consultor nos sistemas cooperativos como Sicredi, Unicred, Federalcred, Cressol, Cicobi, Credsis, nas áreas de governança corporativa, gestão de negócios, planejamento estratégico financeiro e capacitação de pessoas, projetos desenvolvidos nas áreas financeiras, comerciais, administrativas e controles internos e compliance, trabalhos realizados junto à Confederação da Cooperativa Alemã DGRV e estudos nas cooperativas de Portugal, Espanha, África do Sul. Hoje é gestor na Cressol na área de planejamento estratégico e inovação. E vou passar a palavra aí para o Dante para fazer aí também a sua fala inicial e depois a gente volta com você aí, meu mestre. Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Obrigado, João. Hoje eu vou falar pouco, né? O João hoje é nosso mediador. Leonel, agradeço muito a sua disponibilidade. A gente sabe que nesses tempos, principalmente agora no coronavírus, está tudo muito corrido, né? Então, acho que o próprio tema ele vai muito de encontro com o que a gente está vivendo, né? Eu tenho 34 anos, mas pelo que eu tenho conversado, né, com os meus familiares que são mais velhos do que eu, a gente está vivendo aí um momento de crise. Eu acho que foi uma junção, né, de crise econômica com crise epidêmica, né? A última dessa magnitude foi em 1918, a gripe espanhola, né? E outra crise desse tamanho, né? Já diz que essa é maior que de 2008, se equipara com a de 1929. Então, eu acredito que o tema de hoje, né, gestão de crises, líderes frente aos desafios atuais, vai muito de encontro com o que a gente está vivendo hoje. Então,
Leonel, muito obrigado. Gostei do nome, é o nome de um ídolo meu, o Messi, que é Lionel Messi. Então, já estou familiarizado aqui com o seu nome. João, boa noite também aos demais que estão aqui presentes. Acho que tem muita gente da Cressol, inclusive a Cressol é cliente meu em Colatina, eu atuo em Aracruz e Colatina, eu atuo no ramo hoteleiro, lá em Colatina a gente recebe bastante hóspedes da Cressol. João, a bola está com você. Bacana. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente reforça que é um prazer recebê-los aí no nosso grupo de debate. Depois a gente vai abrir para perguntas macro, o Leonel vai fazer sua explanação também. Dizer para o Leonel que nós recebemos aí diversas celebridades do meio empresarial, né? Não vou usar aqui nominá-las, porque vai ser tarefa impossível, mas a gente já recebeu aqui membros do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, Poder Legislativo, do Senado, empresas multinacionais. Então, eu acho que você aqui, Leonel, aumenta e eleva o seleto número de pessoas que já passou por aqui. Eu queria passar a palavra para você aí, meu amigo. Poxa, João, eu fico feliz, ao mesmo tempo agradeço a oportunidade e agradeço o Dante pelas palavras aí. Isso só remete a gente a triplicar nossa responsabilidade perante, né, tantas mudanças estruturais e relevantes que têm acontecido no mundo e na nossa vida, né? E nós, enquanto estudiosos e gestores desse mundo que passa por um processo de transição muito grande, remete a gente a muitas indecisões. Com certeza, o que a gente está vivendo no mundo e vivendo nesta década vai ficar marcado pela história. Eu acredito que jamais o mundo viveu ou suspeitou viver o que a gente inicia no ano de 2020. Eu estava brincando com meus amigos da Cressol, que é uma instituição que eu tenho a grata satisfação de fazer parte, e que nossos netos lá na frente vão discutir e vão estar estudando o que aconteceu em 2020. A gente já passava por um momento de transição muito grande, que é o que vem acontecendo aí com a nossa globalização, com as nossas interrupções de barreiras, que é esse mundo totalmente disruptivo que vem acontecendo no nosso mundo. Então, eu confesso a vocês que dentro desse processo, que eu acredito que a nossa vida ela passa por um processo de transformação que ela tem começo, mas não tem um meio nem um fim. Se você perguntar para mim hoje, que faço parte de um grupo de estudiosos também, como a grande maioria que está aqui me ouvindo, qual será o cenário daqui um ano, a gente tem dificuldade em desenhar. Sabe? Quem dera daqui 30 dias. Então, eu procurei trazer aqui para um bate-papo nosso bem informal, dois conjuntos de blocos para a gente alinhar o entendimento, alinhar o que a gente vem estudando, alinhar o que vem acontecendo no mundo, para poder contribuir com esse processo também de maturação da forma da gente começar a enxergar as coisas. O mundo ele vem passando por esses processos, né, que eu mencionei aqui, que é esse mundo disruptivos, onde você começa a desmaterializar as coisas, onde você começa a desmonetizar as coisas e onde você começa a democratizar as coisas. Hoje, muitas coisas já vêm acontecendo, muitas mudanças estão existindo na nossa vida, no nosso dia a dia, que por muitas vezes passa despercebida. E eu acredito muito que
essas coisas vêm acontecendo e vêm gerando um grau de maturação na gente cada vez maior, sem que a gente perceba isso. A gente sempre está sendo provocado no dia a dia nosso, né? Então, eu gostaria de mencionar para vocês que eu vou gravar esse bate-papo, e dessa gravação, pedi aqui para minha família gravar, e dessa gravação eu vou montar um material para deixar disponível para vocês, caso vocês tenham interesse de, ali na frente, estar reproduzindo isso ou revisitando isso, tá? Eu falo que esse mundo, esse universo que a gente está passando por ele, essa fase de mudança, eu considero como um novo mundo, né, que vai nos remeter a ser novamente grandes estagiários da vida. Sabe? Vai mudar a CLT, vai mudar o comportamento dos negócios, vai mudar totalmente o arcabouço legal nosso, vai mudar totalmente a forma da gente, cada vez mais, de nos relacionarmos com as pessoas. Né? Por um lado negativo, a gente passa esse momento difícil, né? Que é um momento de afastamento, né? Um momento de isolamento. Por um outro lado, a gente começa a ter um olhar forçado desse novo modo de viver, de valorizar coisas importantes da nossa vida que às vezes a gente não valorizava. Hoje a gente tem visto empresas que têm buscado alternativas que a própria crise força, a própria crise remete as pessoas a buscar uma alternativa diante das dificuldades. Porque, principalmente nós, enquanto brasileiros, nós sempre esperamos as coisas acontecer para depois reagir. Né? Então, isso nos faz diferente do resto do mundo, onde mostra cada vez mais que o brasileiro ele é mais copiador do que empreendedor. Né? No mundo que se busca o empreendedorismo, lá em 1988, se a gente revisitar a nossa última Constituição Federal, no artigo 172, 174, fica muito explícito que se constituiu um novo modelo de Estado com o objetivo, então, de trazer para o Brasil um modelo mais aberto de desenvolvimento econômico. Né? Que se buscava, nesse modelo mais aberto, um modelo de empreender. Né? E muitos anos passaram e a gente continua ainda copiando. O brasileiro esqueceu o empreendedorismo lá. Né? Então, esse é um grande desafio para nós. Então, dentro desse novo mundo, eu gostaria de trazer aqui, então, dois grandes blocos para a gente discutir um pouquinho hoje. Uma percepção nossa sobre uma ótica dos fatores que implica no mundo econômico e sobre a ótica do mundo da gestão nossa. Tá? Falando um pouquinho desses fatores econômicos, o que tem acontecido com essa crise? O que a crise hoje trouxe de novidade para a nossa economia? Ela trouxe algumas considerações sim, relevantes, como, por exemplo, a gente sabe que ainda nós não temos um remédio para esse inimigo invisível que nos cerca. Não existe um remédio e não existe uma vacina para isso. E isso veio mostrar para a gente cada vez mais que os nossos governantes, seja no Brasil ou fora deles, estão muito perdidos em relação ao que fazer. E nessa necessidade de achar um caminho e achar uma prevenção, um ato mais preventivo, o que ele trouxe, então, como um instrumento, um mecanismo dele? Uma contenção. O que ele fez? Ele buscou cada vez mais um distanciamento social. Ele botou as pessoas dentro de casa. Né? Com o objetivo o quê? De minimizar o impacto na vida das pessoas. Então, essa foi a primeira medida em termos de mundo. Em termos de globo, é buscar o distanciamento social, pensando e zelando pela saúde das pessoas. Então, pelo fato deles não terem um norte, eles ouviram, então, o que os especialistas em saúde têm falado.
Só que essas decisões, por um lado, afeta e traz um benefício muito importante para a saúde. Por outro lado, ele tem grandes consequências na nossa economia. E que consequências são essas? Então, eu gostaria de separar essas consequências em 3 grandes choques que isso tem respingado no nosso mundo econômico. O primeiro deles, a partir do momento que o governo define que as pessoas têm que ficar isoladas, fechadas, ela começa, então, a fazer o quê? Ela tem um impacto muito forte na oferta, onde nós fazemos o quê? Distanciamos as pessoas, exigimos que as lojas fiquem fechadas. As lojas fechadas, o que elas começam a fazer? As ofertas globais são interrompidas. Por quê? A partir do momento que as pessoas ficam em casa, deixam de trabalhar, as lojas deixam de vender, as lojas começam a passar dificuldades em poder faturar e arcar com as suas despesas, elas começam a demitir. E elas demitindo, elas começam a gerar um segundo choque para a economia, que é o choque o quê? De demanda. Por quê? Porque ela retrai o consumo. Porque as pessoas ficam presas em casa, não gastam, muitas sem salários, deixam de investir, deixam de comprar e fica cada vez mais afetada a demanda no mundo. E sem perceber, a gente começa a gerar um novo choque, que é o terceiro choque, é o choque das expectativas. O que é esse choque das expectativas? É que o comportamento das pessoas começa a mudar. Você começa a olhar o mundo de uma forma diferente que você estava olhando. Porque essas incertezas começam a afetar, então, e gerar um reposicionamento nas pessoas em termos de escolha. Tá? E isso, eu digo para vocês, que isso afeta o Brasil de uma forma geral? Não. Nós temos diversas realidades dentro do Brasil. Se a gente pegar hoje os municípios, hoje, levar em média ali, os casos por 100 mil habitantes, a região do país que mais é afetada hoje com isso é a região norte do Brasil. Depois da região norte do Brasil, vem a região nordeste. E, em terceiro, a região sudeste do Brasil. E, por último, a região sul. A região sul é a menos afetada. Mas quando você fala com uma região sudeste afetada, num grau muito abaixo da região norte, mas esse muito abaixo é muito relevante para o nosso PIB. Porque tudo que afeta a região sudeste do Brasil reflete drasticamente no produto interno bruto do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje empresas de ônibus paradas por falta de um limpador de para-brisa. Por quê? Porque esse limpador de para-brisa, o motor do limpador de para-brisa, ele é fabricado na Alemanha. Só que dentro desse aparelho, esse motorzinho que faz o limpador de para-brisa girar, dentro dele tem um eixo, que esse eixo é fabricado na China. A China parou de fabricar esse eixo, que por sua vez parou de exportar para a Alemanha, que a Alemanha, por sua vez, deixou de exportar isso para o Brasil. E nenhuma fábrica de ônibus no Brasil sai sem um limpador de para-brisa. Então, olha só, vejam vocês a complexidade que é isso de um parafuso, de um eixo no comportamento da indústria brasileira. Isso vai mostrar que o Brasil, que é um dos maiores exportadores de metais do mundo, inclusive o nosso Espírito Santo, como é que pode a gente não fabricar um eixo desse? Tem que vir da China um trem desse. Então, esse é uma coisa muito importante. E o que a gente observa também em termos de reflexo na nossa economia? Então, existe 3 tipos de impactos diferentes que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro impacto é o impacto nos serviços. Quando eu falo de serviços, eu estou também aqui junto com serviços, que é a maior parte, 60% do PIB nosso hoje, eu estou falando do comércio também. Quando eu falo do serviço, por que o serviço vai ser uma das atividades muito afetada com essa advindo aí da nossa pandemia?
Porque nós temos medidas legais que implicam negativamente para esse processo. Qual medida legal é essa? Fechamento das lojas. O Brasil decidiu, então, fechar as lojas. E quando você fecha as lojas, o que você está gerando com isso? Queda de demanda, queda dos preços e, mais do que isso, mudança no comportamento das pessoas. Vejam vocês quanto hoje as empresas que vendem através de e-commerce têm vendido. E olha quanto as empresas nossas locais, seja ela em Colatina, seja ela em qualquer município nosso do Espírito Santo, quantas têm resistido para o processo de expansão tecnológica, de expansão da inovação. Num segundo grau, um pouco menor atingido em relação ao serviço, está a nossa indústria. Porque a partir do momento que as empresas param de comprar, as indústrias param de produzir. Começam a gerar demissões, férias, reduções de salários. Exemplo, se você pegar hoje a Azul. A Azul acabou de emitir aí 9.000 férias por 90 dias sem remuneração. São pessoas que vão ficar 90 dias em casa sem remuneração, que é uma opção para não ser demitidos. A própria Latam, que entra em vários países do mundo com pedidos de recuperação judicial. Muitas empresas pequenas de companhias de seguros fechando as portas. E o último, bem menos atingido, vem o agronegócio. O agronegócio, que, por sua vez, ele vai ser o último da linha a ser atingido, mas tem alguns fatores relevantes em relação ao agro que gera, então, uma proteção ao agronegócio, que é uma contraforça que a gente chama que é devido à desvalorização cambial. Então, hoje você vê que o câmbio, porque a nossa commodity, ainda a grande parte dela é exportada, o maior produto de exportação nosso hoje ainda é a soja, segunda ainda é a madeira. Então, a gente observa que essas commodities são vendidas hoje em dólares. Então, devido à desvalorização cambial, a gente ainda vai ter, aliado uma super safra que a gente tem hoje, prevista para 2020, um faturamento excepcional. Mas existe ainda uma incerteza, um desconforto em termos de mundo, de uma segunda onda de Covid. Então, nós estamos muito preocupados com isso, e isso traz para nós algumas dificuldades porque se você olhar em termos de mundo, todos os países que partiram para o modelo de lockdown, eles tiveram uma desaceleração nos casos de persistência de novas contaminações. E se vocês observarem, criou-se, nesse mesmo momento, uma nova cultura. Um novo modelo de enxergar as coisas. Então, isso é muito importante, que vai também, no amor ou na dor, vai despertar uma nova capacidade mental dos brasileiros a enxergar o negócio de uma forma diferente. Porque nós temos um problema muito grave ainda, que é o problema de viver o Brasil de 2020 no modelo de 1970. Nós temos um modelo ainda com muita dificuldade de expandir tecnologia, de expandir inovação, porque nós temos muitas resistências ainda no brasileiro de olhar essa questão de necessidade de implementação, seja ele, eu não gosto de falar muito de inovação, como eu sou um gerente de inovação, falar de um mundo que inovação tem a ver com tecnologia. Eu acredito muito que o Brasil ele tem que fortalecer a sua inovação, não desenvolvendo somente o inédito, mas também ganhando em intensidade o que ele sempre fez de bom. Porque muitas coisas que a gente fez bem no passado,
a gente vai deixando de fazer e vai entrando em desuso. Né? Seja o relacionamento, a gente sabe que tudo cresce. Tudo, o crescimento vertical, ele é imenso. Mesmo a gente sabendo que a árvore não vai chegar ao céu. Mas ela tem muito para crescer e nós estamos muito longe do topo. A gente tem um espaço imenso para desenvolver. Então, a gente prevê um fechamento negativo aqui de mais de 7% de PIB, porque nós tínhamos um PIB projetado de 2 positivo, a gente vai fechar mais ou menos com 5,3 negativo em 2020. Essa é a expectativa. Para um crescimento, uma previsão de 2,9 para 2021. Então, o cenário para o país, para o Brasil, ainda é positivo. É um cenário ainda bom, que em 2021 nós vamos viver o que a gente deveria ter vivido em 2020. É um cenário de muita recuperação, de muitos negócios represados, mas que vai exigir do brasileiro um comportamento, assim como de todo mundo, um comportamento diferente. O que eu tenho sempre chamado a atenção para onde eu passo é que as oportunidades surgem, mas o que acontece é que muitas pessoas, ou pouca delas, estão preparadas para poder absorver essas mudanças. O governo liberou os comércios, assim como liberou em Portugal, assim como liberou no Japão, e todo mundo disciplinado, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool. Os comércios japoneses, eles começaram a funcionar em 3 turnos, né? E hoje você vê, principalmente na região norte do Brasil, mais precisamente em Manaus, quando o governo liberou o comércio, todo mundo para a rua, todo mundo sem máscara, todo mundo na boa. Então, o brasileiro, ele tem que ser mais disciplinado, né? Porque isso custa caro para o país. Tá? Então, no universo da gestão, pessoal, então esse é um pouco da minha visão, um pouco do meu sentimento em relação à economia. Tá? Então, esses são os blocos que eu entendo, os blocos que a gente tem estudado, os blocos que a gente tem percebido, e é o que os especialistas em economia têm dito, né? Principalmente, eu tenho uma amiga chamada Patrícia Palermo, gostaria que vocês seguissem ela. A Patrícia Palermo é uma das grandes especialistas em economia no Rio Grande do Sul. Ela faz parte da Universidade do Rio Grande do Sul e ela tem publicado muitas coisas importantes, muitos estudos interessantes que eu convido vocês para poder segui-lo. Tá? Então, eu vejo assim que, a exemplo disso, algumas mudanças aconteceram na nossa história. Vamos pegar o caso de 2008. 2008, como nosso amigo disse, foi uma crise que nasceu dentro de um segmento da sociedade, um segmento imobiliário, que atingiu o mercado financeiro americano, que expandiu e contaminou a economia do mundo. A gente lembra naquela ocasião que nós tínhamos o Lehman Brothers, que era o maior banco do mundo. Para ser mais preciso, a bolha imobiliária americana, ela teve o seu ápice, instalada a sua crise, dia 28 de outubro de 2008. Quando se instalou e quando se definiu o início da bolha, da bomba imobiliária americana, o Lehman Brothers já tinha quebrado em setembro. Então, ele quebrou um mês antes. Então, significa o quê? O que aconteceu no mundo naquela época não foi uma crise financeira. Foi uma crise de confiança, onde a ganância tomou conta do mercado mundial. As pessoas multiplicavam papéis e moedas escriturais que não existiam. Então, quando teve o primeiro problema nos Estados Unidos, foi o efeito dominó. E saiu quebrando o banco do mundo inteiro. E esse episódio, eu queria trazer para vocês um dado bem relevante. Foi o período da história, em 2008 e 2009, que os bancos cooperativos tiveram o seu maior pico de crescimento na história. Principalmente levando em consideração Alemanha e Holanda, onde os bancos cooperativos alemães e holandeses tiveram um salto de crescimento jamais assistido nessa história.
Eu acredito muito que o cooperativismo, decreto brasileiro, tende a ir por esse caminho também. Ainda, apesar de nós termos mais de 1000 cooperativas no Brasil, ainda ela é pouco conhecida. O sistema de crédito cooperativo ainda é pouco explorado no mercado financeiro. A comunidade, a sociedade brasileira ainda conhece pouco disso. A partir do momento que começarem a conhecer e participar, vocês vão ver. Eu faz 22 anos que eu tenho conta em cooperativa de crédito, eu nunca mais tive conta em banco, nem sei mais como é que funciona uma conta em banco. Mas é importante, porque isso passa por um processo de sociabilização, de um processo econômico. Então, eu vejo assim que a crise existe e a crise sempre vai existir. Seja ela no mundo da saúde, seja ela no mundo da economia, seja ela em que mundo seja. A crise existe e a crise serve para mostrar que o mundo é cheio de oportunidades. Enquanto muitos choram, muitos estão vendendo lenço. Então, eu acredito muito que a gente precisa, nós, enquanto brasileiros, precisamos ter um comportamento muito diferente. Nós precisamos entender que o bom é inimigo do ótimo. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar todas as nossas coisas de forma diferente. Por quê? Porque a nossa vida tem que parar de ser boa e ela tem que começar a ser ótima. Por que colocamos nossos filhos em escolas boas? Escolas boas não formam talentos excelentes. Empresas excelentes, elas nascem excelentes. Profissionais excelentes, eles nascem excelentes. Quem contrata um funcionário, um colaborador bom, sempre vai ter um profissional bom. Vela nunca vai ser lâmpada. Lâmpada nunca vai ser vela. Tudo vai depender da claridade que você quer dar para o seu ambiente. Porque muitas pessoas nessa vida buscam atalhos para chegar no seu destino. E atalho nem sempre vai te dar o que você gostaria de ter. Então, é importante que a gente busque sempre o melhor para também fazer da vida das pessoas uma vida melhor. Ninguém consegue fazer de uma vida 100% sempre agindo 20%. Então, eu digo para vocês assim que nós precisamos cada vez mais olhar o processo de transformação das coisas. Olha o que aconteceu aí com o próprio táxi. Olha o futuro dos táxis no Brasil. Olha o futuro das lojinhas de aluguéis de filme de vídeo. Olha os DVD pirata. Então, as empresas estão cada vez mais trazendo algo que caiba na sua mão, algo cada vez mais que seja barato para você ter acesso e coisa que cada vez mais consiga atingir a sociedade como um todo pelo um custo bem barato. Então, esse processo é um processo que está mudando a forma da gente entender as coisas. Porque a crise, ela não se nega, ela existe. E se a gente não cuidar, ela nos atropela. A crise mostra quem é competente. A crise vem mostrar para a gente que cada vez mais ela vai ameaçar tudo que você faz na sua empresa. Daniel, Pois não? Você conviveu em diferentes empresas, segmentos e países, além de acadêmico, é aplicador daquilo que ensina, e claro que você na sua história de vida viu muitas crises. O que você considera que essa crise tem de diferente de todas as outras e o que ela traz de uma grande oportunidade para nós? Bom, em poucas palavras, sim, João, eu diria para você que a gente vive num país, a gente vive num mundo hoje totalmente afetivo. As pessoas passam e vão passar cada vez mais por questões psicológicas. O que o ser humano hoje está buscando em tudo é o afeto.
Hoje, cada vez mais, a gente está frio. A gente está se encontrando mais para o abraço gelado do que para o abraço quente. Nós estamos atravessando oceanos atrás de conhecimentos e estamos tendo grande dificuldade de atravessar uma mesa para dar um abraço. O que as pessoas buscam numa empresa hoje é muito mais do que um produto ou um serviço. É uma atenção. E hoje nós estamos robotizando tudo. E quando você olha um pipeline, um funil de vendas, você observa, por exemplo, o Bradesco acabou de gastar 12 bilhões numa BIA e hoje ele não sabe o que faz com a BIA. Sabe? Porque é um processo totalmente frustrante. E o Itaú já observou isso, e o Itaú está matando o Bradesco agora em mídias, em trabalhos cada vez mais de marketing digital, de mostrar que enquanto as pessoas estão buscando que o robô faça as coisas, mas por trás de todo robô e por trás de toda inovação tem um ser humano. Tem uma pessoa que precisa de um abraço. Uma pessoa que precisa de atenção. E eu vejo que esse corona, de vez e de fato, está mostrando para o ser humano que a gente precisa mais um cuidar do outro. Sabe? Então, acho que esse é o grande mote desse mundo moderno, que você tem que preocupar muito mais com o ser do que com o ter. Mas eu desembesto aqui, João, e eu vou falando e eu fico aberto aí também para vocês, caso queiram fazer uso da palavra e fazer alguma pergunta, né? Eu só queria fechar uma questão assim que eu estava hoje refletindo hoje à tarde sobre as questões da crise, né? Engraçado, interessante. Quando você fala em 2020 agora, eu estava lendo uma matéria que a Espanha chega a 14% de desemprego. Só nesse primeiro trimestre foram 121 mil novos desempregados. Para um país pequeno igual a Espanha. E eu fico refletindo aqui, isso é ruim, gente? Depende em que ótica você está olhando. Se você estiver pensando em montar uma empresa de recolocação, uma empresa de RH, é um excelente negócio. Mas se você é um desempregado, é um péssimo negócio para você que procura um emprego. Então, eu gostaria assim, que a gente olhasse e a gente tivesse esse cuidado de olhar sobre diversas óticas o que está acontecendo com o mundo. Nós temos que estar com a cabeça aberta. O mundo remete e nos obriga a abrir a cabeça e abrir os nossos olhares. Né? Ter uma percepção diferente da nossa visão. Né? Acho que esse é o grande mote, é o grande diferencial hoje. Né? Eu vejo assim que nós cada vez mais vamos ter menos clientes batendo na nossa porta. Nós vamos ter que ir atrás desses clientes. Temos que parar de se lamentar e partir para um novo modelo. Eu vejo que esse novo modelo, ele traz para a gente uma inspiração muito grande. Na nossa vida, você tem que parar de ser, ou começar a ser o construtor dela e deixar de ser o síndico. Tá? Eu acredito muito nisso. E pararmos de terceirizar o problema. Na vida não existe problema. Na vida existem desafios e nós estamos aqui para encarar tais desafios, sendo o construtor e não o síndico do processo. Mas deixa aberto, meu amigo. Deixa aberto e meus amigos. Agora estamos aqui com o Luiz também. Prazer revê-lo. Fazer mais uma complementando essa última fala sua. Quais ferramentas o novo líder e o gestor ele vai ter que estar apto a utilizar nesse mundo pós-pandemia? O que você acha que vai ser a característica de quem vai liderar um movimento novo aí, em termos de país, em termos de negócios e em termos globais? Eu acredito que é o ser indignado com coisa mal feita. O ser indignado com coisa feita pela metade.
vai ser governado para as pessoas que tiverem a habilidade de buscar resultado igual de pessoas desiguais. De pessoas que tenham a sensibilidade de saber de lidar com pessoas. Porque entre nós e o mundo, sempre a gente precisa ter isso em mente, que entre eu e o mundo existem as pessoas. E não existe pessoas melhor do que outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. A gente precisa ter a imensa sensibilidade de olhar as pessoas, entendê-las e buscar o resultado máximo de cada um dentro daquilo que elas têm capacidade para entregar. Você nunca vai conseguir resultado igual de pessoas desiguais. Então, você tem que buscar o máximo de desempenho de todo mundo, entender que todo mundo traz consigo experiências, traz consigo uma criação, traz consigo experiências, vivências, uma realidade, uma educação, um berço diferente de um para o outro. E essa sensibilidade tua de entender essas particularidades, essas singularidades, elevar essas pessoas para o atendimento de todos os objetivos estratégicos da sua empresa. Show. Queria que você contasse um pouquinho aqui para a galera, e uma vez você já me contou isso, eu achei espetacular, eu acho que seria aqui oportuno, a sua passagem no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em que você teve ali uma experiência em que é um lugar onde é referência em tecnologia no mundo. Eu queria que você contasse essa experiência sua lá para a gente, ou ouvir coisas fora aí do nosso cotidiano. Legal. A minha estada lá na região oeste dos Estados Unidos, ela foi muito rica, assim. Na verdade, o estado da Califórnia como um todo, eles têm um sentimento muito forte, assim, eles têm um patriotismo diferenciado em relação às demais regiões americanas. Eles gostariam até de ser um país segregado dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, se nós segregarmos hoje o estado da Califórnia dos Estados Unidos, ela se tornaria a quinta maior potência do mundo. O Brasil hoje, que é o sétimo maior potência do mundo, iria para o oitavo, né? Porque lá é uma região diferente, assim, é uma região que, para mim, ela não é um outro país, ela é um outro planeta, né? Ela é uma região muito cosmopolita, né? Eles fazem valer de muitas experiências trazidas de fora. Eles são privilegiados de tantas mentes brilhantes e inteligentes que vêm de fora. Tá me ouvindo? Acho que travou, hein? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Dante? Luiz? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Acho que o João acho que caiu. Ouvindo. Tô te ouvindo. Então, essa região é uma região privilegiada, né? Se você pegar ali desde das cidades maiores ali, de São Francisco até Los Angeles, você observa assim que principalmente na região ali de São Francisco, ali São José, as cidades vizinhas ali, onde tem faculdades e universidades famosas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, eles têm alguns pensamentos muito diferentes, assim, eles vivem numa vibe assim muito diferente do brasileiro. Porque lá não se constrói, você não cria uma empresa para a empresa crescer e você passar isso para o teu filho, para o seu neto. Eles pensam em criar empresas para elas serem altamente lucrativas e para você poder vendê-las. Esse é o objetivo deles. E começar um novo projeto. Lá, para você ter uma ideia, a agricultura não vive de subsídio de governo. Eles não dependem de governo para sobreviver. Pelo contrário, o governo lá é um cliente do processo. O que eles criam ali, em todas as regiões, são ecossistemas de sobrevivência. Onde está o produtor rural, está a universidade, está o comércio,
né? Então, ali eles criam um ecossistema onde eles se fortalecem. Só para vocês terem ideia, em vários municípios que eu visitei ali ao redor de São Francisco, os mercados não compram nada, nenhum produto, nenhuma hortaliça de pessoas que fabricam isso a mais de 50 milhas do mercado. Ou seja, 80 quilômetros. Então, eles compram tudo porque eles vendem em valor, eles não vendem preço. Então, o produtor lá, ele sabe que ele vai produzir algo de qualidade porque ele tem uma demanda já esperando por ele, que é um produto de qualidade, sempre fresco, né? Que tem pessoas que vão estar no aguardo. Então, essa é uma das características legais. E a composição das pessoas lá viverem uma em prol da outra. Uma ajudando a outra, uma empurrando a outra para um processo de crescimento. Então, eles têm algumas concepções assim interessantes, né? O feito é melhor do que o perfeito. E se tiver que errar, erre rápido. Mas erre, mas faça. Né? Então, vamos ser rápidos nas coisas. Então, todas as ideias são bem-vindas e todas as ideias partem, então, de um processo então, de valorização das pessoas que têm ideias. Né? Então, eles têm muitos conceitos simples, mas que geram grandes resultados. É muito legal, é um país diferenciado, assim, né? Lá, a pressa, lá eu, inclusive, quando eu fui apresentar um negócio lá, eu fui me apresentar, a moça perguntou se eu tinha um PowerPoint, e eu fui para lá que não, que na verdade eu não fui lá para apresentar nada, fui lá para ouvi-la, né? E ela disse, não, porque se você tivesse um PowerPoint, eu ia fazer algumas considerações para o senhor. Falei, por exemplo, ela falou assim, ó, apresentar a tua empresa para mim, você me traz 3 slides. Primeiro slide, quem você é, o segundo slide é o que você quer comigo, e o terceiro slide que você tem para oferecer. Não perde tempo. Meu tempo é dólar, não tenho tempo a perder. E lá é tudo muito rápido. Lá as coisas acontecem muito rápido. Primeiro dia eu achei as pessoas muito antipáticas. Sabe? Porque elas vinham nesse nível, nesse grau de aceleração. Depois, no segundo dia, você já vai acostumando, porque é normal. A pessoa chega para uma reunião contigo, é 15 minutos. Chegou, falou, te ouviu, vai embora. Não tem muito chove não molha, sabe? Então, acho que eles são muito pragmáticos as coisas, são muito objetivos as coisas. Então, achei assim, uma experiência fantástica e pretendo voltar. Né? Leonel, desculpa te interromper. Eu posso, é um prazer, né, ter você aqui com a gente, uma pessoa do seu currículo. Aproveitando essa pergunta do João, qual foi a sua experiência lá no Google e na Tesla? São empresas assim à frente, né, do nosso tempo, vamos dizer assim. A Tesla hoje, só para vocês terem uma ideia, ela está entre as 3 maiores indústrias do mundo em termos de espaço. Só para vocês terem uma ideia, assim, a inteligência dos caras. Os caras estão 50 anos na nossa frente, né? Então a visão deles é fantástica. E a Google, só para vocês terem uma ideia, a Google, que completou 31 anos no ano passado, a Google começou com 2 pessoas numa garagem. E a Google, ela traz uma reflexão interessante, assim, ó, que a economia do mundo, ela tem que ser olhada com outro prisma. Que antigamente você tinha quem dominava o mercado eram os mais fortes, depois passamos por uma fase de quem dominava o mercado eram os mais ricos, e agora estamos na fase da Google que quem domina o mercado é quem é mais inteligente, quem tem mais conhecimento. E mais do que quem tem conhecimento, é quem bota em prática o conhecimento. Porque o brasileiro ele é muito criativo, não é à toa que os maiores executivos hoje no mercado financeiro do mundo, que está em bancos americanos e bancos europeus, são tudo brasileiros. O brasileiro é muito criativo, mas o brasileiro, os mais criativos, os mais arrojados, eles vão embora. Porque os que ficam no Brasil, eles patinam muito, porque eles têm medo. O brasileiro é muito medroso, né? E o americano é mais espojado para isso. Então, se você pegar hoje em 30 anos o que a Google começou numa garagem com 2 meninos, hoje se nós pegarmos todas as empresas que investem na Ibovespa no Brasil, somada todas, Vale do Rio Doce, Rede Globo, Votorantim, somarmos todas, não compra a Google. Então, para você ver, 2 meninos que começou numa garagem, está numa potência dessa, né? E eu tive a oportunidade de estar lá na Google. Eles não deixam você ter acesso dentro do escritório deles, você só visita o parque deles ali por fora. Como também vizinho deles ali, nós temos a fábrica da Apple, né, que eles gastaram, né, 6 bilhões de dólares para construir aquela sede. Né?
Só de árvore eles gastaram 32 milhões de dólares só para fazer o projeto arborístico do parque. Então, você vê que lá a conversa é outra. E eu tive oportunidade também, querido, de conhecer um japonesinho que tem 27 anos, que ele está com uma empresa lá de cowork. Ele atrai muitas pessoas do mundo inteiro para o cowork dele. Ele diz que a meta dele até os 30 anos vai chegar a 1 bi de depósito na conta dele. Então, assim, é projeto em cima de projetos para poder vender projetos para alavancar dinheiros, né? Então, a Tesla, ela vai tomar conta do mundo, né? Porque o projeto dela é brilhante, né? E ela tem exportado para o mundo inteiro, então você vê que é uma potência. E a gente teve a grata oportunidade de conhecer a sede deles lá, é maravilhosa, é uma coisa que é imensurável, né? É muito grande. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu tenho uma pergunta, João. Desculpa, Henrique. E, Leonel? Pois não? Eu tenho pensado bastante no pós-coronavírus. Lógico que a gente não pode deixar de viver o momento atual, né? Dia a dia. Cada dia é uma decisão fundamental. A gente tem visto aí já intensificando, né, a guerra comercial e ideológica entre China e Estados Unidos, né? Já tinha isso antes do coronavírus, agora com essa questão do coronavírus, inclusive, né, tendo começado na China, está ficando ainda mais forte essa guerra. Os Estados Unidos já está retirando parte do investimento que ela fazia também na OMS. Aqui no Brasil, a gente tem visto, essa semana mesmo, respeito quem faz isso, mas eu acho uma bobeira esse negócio de antifascismo, tem gente já postando isso em rede social, eu acho isso uma ignorância enorme. A gente vê atos democráticos na rua, pessoas de torcida organizada de futebol levantando bandeira de democracia para fazer pancadaria no meio da rua. Nos Estados Unidos, a gente está tendo muitos protestos nessa semana devido à questão do racismo. Como é que você vê esse mundo pós-coronavírus? Você acha que a gente vai ter ainda mais uma polarização ainda mais forte do que a gente já estava vivendo nesse cenário nosso aqui, interno brasileiro e também internacional? Eu acredito muito assim que quem move a economia do mundo ainda é o território americano, né? Sabemos que ele é hoje um dos maiores produtores do mundo, né? Antigamente, os Estados Unidos tinha algumas guerras com o Oriente Médio por causa de petróleo, né? Hoje já não existe mais essa discussão, porque hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo, né? Somente esse ano vai produzir menos soja do que o Brasil, porque eles tiveram um retardamento no plantio devido à neve, né? Vão colher em torno de 110 milhões de sacas e o Brasil 130 milhões de sacas. E temos uma coisa interessante que é a China, né? Que é o maior consumidor do mundo. É os homens que pagam a conta, né? Essa briga que se prolonga aí há 2 anos, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já estão com 3 safras de soja guardadas, né? E há uma pressão interna nos Estados Unidos para a venda disso, porque os produtores não têm nem onde guardar mais soja, né? E quando surgiu a história do impeachment, né, logo deram o tiro lá no comandante lá do Iraque para desviar o foco das atenções do impeachment do presidente. Então, eu vejo que esses interesses econômicos, eles têm gerado no mundo algumas coisas que são suspeitas que a gente não pode provar e a gente não gosta nem de comentar. Mas, por exemplo, se você pegar as últimas 5 desgraças do mundo, partiram tudo da China, né? E são em datas estratégicas isso. Os economistas até brincam, né, que os italianos é cheio de querer roubar as coisas da China. A China criou o macarrão e o italiano se tornou a referência mundial. Agora a China criou o corona e eles quiseram também roubar o corona da China.
Então, é um país que gosta de exportar as coisas que vêm da China e achar que é deles, né? Mas, brincadeiras à parte, a China consome muito. Então, quando saiu a gripe aviária, quando saiu a peste suína, tudo são momentos importantes de Natal, de datas comemorativas chinesas, onde eles criam uma suspeita para reduzir o consumo daquele tipo de produto naquela época do ano. Só que o corona, a gente não sabe, porque a gente tem muita dúvida ainda sobre o corona, mas se você pensar a região mais industrial da China, como as regiões mais ricas da China, não tem corona. Sabe? Não houve um caso de corona. Então são muitos indicativos assim que nos assusta. E dessa vez capricharam, porque esse corona a gente não sabe até onde vai. A gente ainda acredita que o pico do corona no Brasil vai ser em setembro. Né? Então é uma coisa muito preocupante, porque tudo que você ouve no mundo hoje no Brasil é incerto. Né? A gente tem caso na região sul do Brasil, onde o governo liberou o comércio para trabalhar, o comércio voltar a ter o atendimento normal, aumentou 500 casos por dia. Fora as pessoas que ainda estão em casa e estão com medo de procurar o médico. Então, os dados hoje que a gente tem hoje, e a gente sempre tem um indicativo muito forte, que é os dados que são anunciados pela Rede Globo. Então, por um lado, nós temos uma Rede Globo emitindo informações que atingem quase o país como um todo. E, por um lado, a gente tem a omissão da informação de coisas que pessoas que não colaboram com a informação. Né? Então, eu vejo assim, muito preocupante, porque o governo americano liberou um pouquinho os impostos dos produtos importados, a China voltou a comprar um pouco de soja dos Estados Unidos. Aí, retardaram a compra, o governo aumentou a tarifa dos impostos da importação. E a China bloqueou a compra. Então, para o Brasil, e ainda mais agora que nós temos uma hiper safra de soja, que nós temos uma produção enorme de frango e de suíno, e o dólar em alta, né, o dólar deu uma regredida no dia de hoje, mas ele está acima da casa dos 5 ainda, é excepcional para o mercado brasileiro. Ainda bem que os mercados ainda estão abertos, estão funcionando. Né? Mas o que a gente precisava criar é uma disciplina dentro do Brasil de fazer com que as pessoas tivessem mais consciência, né, de poder se comportar, né, de forma mais segura e ativar a economia do Brasil. Porque senão, no nosso Brasil, vai passar por muita dificuldade. É um pecado de dizer isso, mas o desemprego no Brasil vai acelerar agora no começo do segundo semestre. Leonel, Pois não? você que tem um histórico, um currículo de salvar empresas, seja melhorando resultados, processos e pessoas, esse coronavírus ele tem potencial para ser um gerador maior aí de mortes de CNPJ do que de CPFs? Sempre vem uma perguntinha difícil, né, João? Essa a gente deixa para o final. Você caprichou, hein, João? Eu acredito que vai ser uma coisa bem equilibrada. Tá? As pessoas jurídicas vão passar por muitas dificuldades, porque hoje nós temos um grande desafio hoje que é fluxo de caixa. Né? Os bancos ainda têm bastante recurso, os bancos, as cooperativas de crédito, o governo tem tentado buscar medidas saneadoras, né? Botando mais dinheiro na economia, flexibilizando títulos vencidos, tentando empurrar para frente. Eu vejo o cenário brasileiro, assim, apesar de todas as preocupações que chegam para a gente, mas eu ainda enxergo bem otimista. Eu acredito que o Brasil, por ser um país celeiro do agronegócio, a gente vai resistir mais a isso. Mas o Brasil, em termos de condições per capita, ele tem se comportado preocupante em relação ao mundo pela quantidade de pessoas afetadas. Então eu vejo assim, um cenário preocupante. O brasileiro não colabora, né? Ele não conseguiu compreender ainda a gravidade do negócio. Mas eu vejo que o cenário é otimista. Eu vejo assim, apesar de todas as preocupações
das ondas de quebradeira de empresa agora, principalmente empresas de alimentação, né, empresas de serviço, né? Então eu vejo que vai passar por muitas dificuldades e poucos vão sobreviver, né? Isso vai exigir as pessoas a buscar uma alternativa, tipo uma loja de sapato que está fechada hoje. Então, o mercado hoje alternativo, marketplace. Né? Por que a gente demora tanto para partir para um mundo do marketplace? Então, nós temos que buscar alternativa, né? Os bancos, as cooperativas de crédito, elas têm que começar a atuar daqui para frente como um instrumento disso. Ela não ser mais nem o começo nem o fim, ela ser o meio do processo, né? E falando de salvação de empresas, que eu tive a grata oportunidade de salvar várias, é pessoas. Empresa que passa por dificuldade tem nome, tem CPF, né? É pessoas. O ano retrasado, nós tivemos no final do ano uma queda considerável nas vendas do mercado dos shopping centers de São Paulo. E quando fizeram a pesquisa para entender o que ocorreu, o que gerou essa queda drástica dos shopping centers de São Paulo. São Paulo tem uma associação somente das lojas dos shopping centers. Fizeram uma pesquisa e a pesquisa foi bem pontual, assim. De vários fatores que desencadearam a queda de vendas, 3 se destacaram. O primeiro deles é a falta de simpatia das vendedoras. Sabe? A falta do sorriso no rosto. O segundo é o despreparo para a venda. E o terceiro é as pessoas não estarem alinhadas com os objetivos e estratégias da empresa. Tá? Por quê? Porque o patrão sempre tende a empurrar a empresa na mão de funcionário. Né? E não adianta. O patrão que faz isso e não tem as pessoas comprometidas com o processo da empresa, de crescimento da empresa, vão passar por dificuldade. E com a Covid agora não é diferente. Né? Tem um tempero maior nesse processo aí, um tempero mais doloroso, né? Mas também vai remeter a gente a um processo de repensar o nosso negócio, de reinventar o nosso processo de relacionamento com nossos clientes. Ô, Leonel, vou te indicar para salvar meu time que está precisando lá do o Vasco. Ah, achei que você era corintiano. É o timaço. Cadê o Luiz para aumentar? Eu conheci São Januário, cara. São Januário, o taxista não quis deixar eu na esquina, ele me deixou no portão do estádio, cara, de medo da esquina até o portão ser assaltado. Não, sério, lá é muito feio o lugar, não sei se você conheceu São Januário, mas é uma bocada muito feia lá. Lá é na periferia do Rio, em São Cristóvão, chegando ali já tem uma área ali mais perigosa. Acho que a gente poderia abrir para perguntas, Dante. Sim. O pessoal aí que tá online. O Henrique também sempre faz pergunta. Quem está nos assistindo aí, quiser fazer pergunta, abra o microfone, aproveite aí o sabedoria do professor Leonel. Pode ficar à vontade aí, galera. Não precisa erguer a mão todo mundo uma vez. Ô, Leonel, você falou um dado, em 2021 do PIB, a expectativa é 2,3? Foi isso? 2,9. 2,9, né? Uhum. Interessante, eu sou do ramo hoteleiro, né? E a gente teve uma live com o CEO da Accor. A Accor no Brasil tem 400 hotéis, é uma rede francesa. E dos 400 hotéis, 300 estão fechados, né, momentaneamente, nessa crise. E ele estava dizendo que 2020 já é um ano, né, perdido, né? 2021 vai ser um ano para o ramo hoteleiro, né? 2021 vai ser um ano de recuperação e só em 2022 a gente vai ter os números de 2029. E esse ramo, essa área nossa do turismo, se não for o mais afetado, é um dos mais afetados nessa crise. A gente vai ter que se reinventar bastante. A cultura do prestador de serviço vai ser muito diferente, vai ter que criar muitas coisas, vai ter que ter muita inovação. Você estava falando sobre as
atendentes dos shoppings em São Paulo, né? O próprio atendimento relativo a essas questões de higienização vai mudar muito nesse ramo de restaurante, shopping, hotéis. Eu acho que a gente vai viver uma mudança muito drástica nesse ramo de prestação de serviço e hoteleiro. Vai ser algo que eu estava até brincando com os amigos meus, quando vocês chegarem, depois desse coronavírus, quando vocês chegarem fora do país, aí, dentro de um hotel de rede, você vai ser tratado como se fosse um rei, né? O cara vai te receber com álcool em gel, vai passar um perfume em você, que vai ser uma mudança drástica. Vocês vão ver os recepcionistas parecendo um astronauta, né? De máscara, com aquela capa. E a própria recepção aqui mesmo, a gente já está instalando aquele acrílico para proteção. Então vai ser algo bastante diferente que a gente vai ver nos próximos tempos pós-coronavírus. Nós temos no Fundo Monetário Internacional, nós temos um relatório que chama VEL, é World Economic Outlook, então é WEO. Se você colocar ali WEO-FMI, geralmente eles geram algumas resenhas, eles geram alguns dados muito legal assim, para você fazer alguns levantamentos sobre PIB, sobre a economia do mundo, Brasil, compara o Brasil com a Argentina, com o Chile, você pegar ali os países da América do Sul, Índia, China, os países do BRIC, né? Estão todos eles ali, a zona do euro, e o mundo como um todo, comparando o BRIC com o mundo, né? Brasil, Rússia, Índia, China, eles dão uma olhadinha isso em relação ao mundo. Muito legal. Eu vou pedir os colegas aí para lerem as perguntas que estão rolando ali. Tem uns bate-papos. bate-papos. Cirurgia nas vistas na quinta-feira, então não está chegando. Aí vocês puderem ler as perguntas para ele aí. Eu tenho aqui, ó. Anne Caroline pergunta: o ramo do mercado imobiliário será muito impactado com essa crise que estamos enfrentando? O que acontece? Acreditamos que quem tiver dinheiro para investir, aguarde. Porque, diante das dificuldades do mercado financeiro e da economia que o Brasil atravessa, no segundo tempo do jogo, ou seja, no segundo semestre, algumas empresas tendem a vender algumas estruturas que eles têm para poder fazer frente à caixa. Então, o mercado imobiliário deve ser aquecido no segundo semestre devido ao aumento de oferta de imóveis no Brasil. Tá? Isso é uma tendência. Tá? A Suzana pergunta qual é a expectativa para a indústria no estado do Espírito Santo no novo semestre. Hoje o estado do Espírito Santo ele tem algumas características interessantes. Ele é um estado exportador, né? A gente tem a Vale aí com a potência, né? Temos um mercado muito aquecido também do mundo das pedras, da extração, né? E temos uma cafeicultura muito forte. Então eu acredito que esses ramos aí eles não perdem força, tá? As indústrias não desaceleram. Tá? Essa é a expectativa. Inclusive, eu estou aqui em Aracruz hoje, Leonel, aqui também tem a maior empresa de celulose do mundo, que é a Suzano, a antiga Fibria. Uhum. Maravilha. E hoje a Suzana, além daí, ela tem também em outros lugares do Brasil, né? E ela em São Paulo, inclusive, ela tem um grau de contribuição hoje na exportação de commodities brasileiras significativamente, né? Que eleva hoje o produto dela a ser o segundo produto mais exportado do Brasil, né? Leonel. Pois não? Arthur aqui. Uma dúvida que eu tenho, você falou logo no início da sua apresentação que nós vivemos num novo mundo. Isso. Assim que acabar essa pandemia, é um novo mundo que nós vivemos. E você, por ser da área de inovação, o que você acha que, tipo assim, o home office vai virar? Você acha que as empresas vão aderir mais, vão ver, assim, que realmente funciona? Com certeza.
Há uma expectativa grande de muitos negócios ser transferido para o home. Eu acredito muito que a CLT ela vai ser achatada e ela vai sofrer uma pressão muito grande nesse mundo do negócio da correlação para empregado e empregador. Isso que já devia ter acontecido no Brasil há muitos anos atrás, até hoje. Porque assim, ó, a gente vive num país totalmente assistencialista. A nossa escola hoje não forma pessoas para nenhum tipo de negócio. Cabe até reforçar aqui e trazer para vocês que um profissional, eu que vivo nesse mundo há 22 anos, hoje a Faculdade de Ciências Contábeis formam contadores que não sabem fazer uma contabilidade. Formam administradores que não sabem administrar uma empresa. Se formam economistas que têm dificuldade de traçar um cenário futuro. Então, se você quer ficar bom naquilo que você acaba de se formar, você vai ter que fazer uma pós. Você vai ter que buscar uma especialização fora, porque educação no Brasil virou produto. Meu pai, o seu pai e nossos pais formaram a gente para a CLT. O Brasil é ainda atrasado nesse sentido. O Brasil não cria filhos para empreender. Cria filhos para ser copiadores e empregados de alguém. Hoje, se você falar para o teu pai que você vai pedir conta de uma empresa que você ganha significativamente bem para ser um empreendedor, ele fala que você está louco. Que você tem que passar num concurso público, que você tem que se encostar em algum lugar para sobreviver. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, você vê que eles não se falam mais em CLT. Lá não existe isso. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. E eu acredito que essas coisas vêm acontecendo e o Brasil tem mais sorte do que juízo. Nós precisamos avançar nesse sentido de olhar para a nossa CLT e ter uma condição, antes que gere mais desempregos, que a gente consiga ter uma carga tributária menor e que a relação ou a correlação empregado-empregador seja mais leve. Hoje, nos Estados Unidos, você ganha por dia, por hora. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas empresas lá na Inglaterra, é por hora. O acordo patrão-empregado é por hora. Então, trabalhou mais, ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Então, é um acordo patrão-empregado. E no Brasil, existe esse excesso de proteção que acaba sendo negativo, para o processo e na correlação ali empregado-empregador. Ok? Temos uma pergunta aqui também da Kalila, que é lá da Bahia. Ela diz aqui, boa noite a todos. Gostaria de saber do professor Leonel, olhando esse cenário de crise, quais são os setores, ramos da economia que têm chance de sair mais forte da crise? Eu vejo que os setores que sairão mais forte da crise é o agronegócio e as empresas que têm pessoas inovadoras. As pessoas que fazem, sempre têm um olhar crítico e buscam fazer melhor o que sempre fizeram de bem. Porque muitas empresas cresceram e hoje nós temos empresas no Brasil muito bem sucedidas, onde o patrão não tem o 4º ano primário. E eu já dei consultoria para as empresas onde a empresa era muito forte e a patroa pagou um curso em Harvard para o filho e o filho chegou mudando tudo que ela fazia de bom e a empresa quebrou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o processo de gestão do negócio. Adriana Madeira também faz a pergunta, boa noite, diante desse novo cenário, qual será o futuro das cooperativas de crédito pós-corona? Então, eu vejo que as cooperativas de crédito, elas tendem a sobressair em termos de crescimento em relação aos bancos. Porque enquanto a FEBRABAN tem brigado para manter as portas abertas dos bancos, os bancos, por si só, têm gerado algumas regras que têm afastado um pouco os clientes dos bancos. E o cooperativismo de crédito brasileiro, o que cresceu o ano de 2019, ele já cresceu nesse primeiro quadrimestre. Então, essa expansão dos negócios na cooperativa de crédito se deu mais pelos pecados que os bancos têm gerado
do que pela própria força produtiva do negócio. Hoje, o descontentamento em relação ao atendimento bancário está cada vez maior e as pessoas estão se conscientizando cada vez mais disso e estão buscando fontes alternativas. E as cooperativas de crédito, devido à sua capilaridade no Brasil, cada vez mais crescendo horizontal no Brasil, ela tem gerado uma fonte alternativa muito grande para as pessoas em termos de processo de desenvolvimento econômico. Pessoal, agradecer a todos aí que estão fazendo as perguntas, né? Nós vamos fechar agora para as perguntas, que estão caminhando para o fim. Esse bate-papo aí bacana com o professor Leonel. Dizer aí para quem é da região aí norte do Espírito Santo, o Instituto Líderes do Futuro está com um processo seletivo em aberto e as inscrições elas vão até o dia 26/6. Depois você pode procurar no Facebook lá do Instituto para saber, para ver o edital e ver como faz para se inscrever. O Instituto, conforme a gente disse, ele visa promover debates com grandes líderes aí dentro da área executiva, procura fazer estudo de livro, de casos, tem um cronograma, isso aí tem sido bem bacana. Então, agradecer também a Luciano, o Ícaro e o Dante, que nos apoiaram aí. É a primeira mediação, tá, Leonel, que eu estou fazendo, estou estreando aí. E peço perdão pelos equívocos aí, mas agradecer ao Luciano, o Ícaro e o Dante, que nos ajudaram aí com toda a estrutura e com apoio. Passar a palavra para o Dante aí para a consideração final aí. Obrigado, João. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aí com a gente nessa live. Mais uma vez, muito obrigado. Leonel, como eu falei no início, a gente sabe da dificuldade da correria de todo mundo, então você disponibilizou seu tempo para estar aqui conosco. Como o João falou, quem quiser conhecer um pouco do nosso grupo, a gente, Líderes do Amanhã de Vitória, que é mais conhecido, já é um grupo que existe há 10 anos, né, esse grupo de viés liberal. Quem trouxe essa ideia, esse modelo para o Espírito Santo foi o Wagner Kipp, um dos proprietários e diretor institucional da Águia Branca, e esses grupos agora estão indo também para as cidades do interior, né? Já tem Colatina, Aracruz, Cachoeiro, Linhares e São Mateus. A gente está com processo seletivo. Abrimos hoje, acho que não foi nem lançado, mas acho que até hoje à noite já saiu o lançamento nas nossas redes. Como o João falou, a gente tem algumas atividades, né, que são palestras, visitas técnicas em empresas, né? Ano passado a gente visitou a Suzano, a Jurong também aqui em Aracruz, a Bagu em Colatina, a Bertolini em Colatina. A gente também tem leituras de livros, a gente tem debates que são júris simulados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso grupo, do nosso instituto, pode nos procurar, pode ficar à vontade. Espero aí que alguns de vocês tenham interesse, quem for da região, em participar junto conosco no Líderes do Futuro. Obrigado, João. Obrigado, Leonel. Voltem para o João. Leonel, então vou passar a palavra aí para você ter suas considerações finais aí, para a gente encerrar, agradecer o seu tempo. Já tem bastante tempo que a gente está tentando essa agenda, tem uns 2 ou 3 meses, e o Leonel estava na Bahia, aí eu falei assim, vem fazer presencialmente, então, já que você está tão perto. Mas a gente agradece, Leonel, o seu tempo. Amém. Tivemos que pegar um aviãozinho escondido, né? Agradeço aí o Henrique, o Dante, né, e todos os nossos companheiros e companheiras que estão aí nos ouvindo, e principalmente você, João, pelo convite. Fico à disposição, sempre que possível, gostaria de estar contribuindo com vocês, acredito muito nessas iniciativas, e a gente precisa sempre estar unido mesmo em busca desses objetivos comuns e buscar sempre o desenvolvimento local. Acho que essas iniciativas colaboram muito para isso, tá? Agradeço de coração a todos vocês, a paciência está aí me ouvindo até uma hora dessa, e se precisarem, em breve, só nos convidar aí, que será um prazer imenso
estar participando com vocês. Ok? Boa noite a todos, meu muito obrigado. Espero ter atendido a expectativa de vocês aí. Obrigado aí, Leonel. Valeu, gente. Boa noite.